Alexandre Pato especulado no São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar tudo que eu consegui apurar sobre essa história. Bora conversar também sobre o Flamengo, que está se sentindo perseguido pela CBF e também pelo STJD. E a pedida do Atlético Mineiro em relação à anulação do gol do Dudu ou de remarcação da partida da Libertadores, tem alguma chance de prosperar? Por falar em Atlético, bora repercutir a fake news que envolve Diego Costa e Nath Fernandes, coisa bem séria e que o Atlético fez questão de tratar ou desmentir de forma veemente. Para fechar, Alberto Valentim é o novo técnico do Atlético Paranaense, boa ou má escolha? Vou falar ainda sobre Arthur Cabral, convocado para a seleção brasileira, e a situação de Dedé, zagueiro que não joga desde 2019. O que está acontecendo com ele? Ele ainda pode parar no seu time do coração? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui, ótimo sábado para todo mundo. Antes de começar a passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e contar que tem uma dica importante para dividir com vocês. Bora começar com uma oferta especial para todo mundo que me assiste do Brasino 777. Todo mundo que usar o cupom Nicola ou apontar o celular para esse QR Code que a gente está mostrando na tela, vai ter um bônus de 250% no valor do primeiro depósito. Eu vou repetir porque o número é completamente especial. 250% de bônus. Isso significa que se você, por exemplo, colocar R$400 de depósito, você vai ter outros 1.000 de bônus. Totalizando R$1.400, certamente vai aumentar bastante as suas chances de se dar bem no Brasino 777. E essa promoção do bônus de 250% permite até que você deposite R$1.000. É muito dinheiro para você aumentar suas chances. Quero contar também que no Brasino 777 você pode usar o Pix como método de depósito e de pagamento para facilitar, para agilizar todo o processo. Bom, agora quero falar que na quarta-feira, no jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, partida de volta no Equador, me dei super bem no Brasino 777. E agora quero dar sugestões para vocês nesse final de semana, todas relacionadas ao Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, por exemplo, Red Bull, Bragantino e Corinthians, jogo às 7 da noite em Bragança Paulista, com ótimas cotações. Lá no Brasino 777, você pode ganhar R$ 2,75 para cada real apostado em caso de vitória do Bragantino. Se der empate, R$3 para cada real apostado. Já a vitória do Corinthians paga R$ 2,80. Você tem um palpite para esse jogo? Então não perde a oportunidade. No domingo, a minha sugestão é que você faça apostas numa vitória tripla. Ou seja, que Flamengo, que Palmeiras e que Grêmio vençam. E a soma dessas 3 vitórias vai garantir um belo resultado para você. Curtiu, né? Então pegue agora mesmo o link do Brasino 777 que eu vou deixar no comentário fixo, faça seu cadastro e aproveite esse bônus espetacular de 250%. Bora começar o vídeo falando sobre Arthur Cabral, convocado na noite dessa sexta-feira para a seleção brasileira. O ex-atacante de Ceará e Palmeiras vive fase espetacular no Basel da Suíça. Na atual temporada o cara tem 20 gols em 16 jogos, é o principal artilheiro na Europa entre todos os brasileiros em atividade. Está jogando muita bola e foi convocado para o lugar do Matheus Cunha, atacante do Atlético de Madrid que sentiu uma lesão muscular. A boa notícia pro torcedor do Atlético em relação a essa questão é que com isso o Hulk tem menos chances de ser convocado. O Arthur Cabral tem várias propostas de clubes importantes do futebol europeu e essa convocação certamente vai fazer ainda mais barulho. Continuando nesse giro de notícias para começar o vídeo, lembrar que o Morumbi faz nesse sábado 61 anos de vida ou de existência. E muitos torcedores do São Paulo têm celebrado a data nas redes sociais. O reencontro do torcedor com o Morumbi está marcado para a próxima quarta-feira, quando o São Paulo recebe o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Para completar, quero contar sobre uma festa gigante feita por torcedores do Vasco no desembarque do time em Aracaju. Tem confronto contra o Confiança nesse final de semana pela Série B e o torcedor do Vasco de Sergipe se aglomerou no aeroporto para recepcionar o time. Só lamentei a falta de máscaras, muito torcedor sem máscara, mas foi bem bonita a reação da torcida, o que mostra o quão grande é o Vasco. Bom, agora sim começar para valer com as notícias do final de semana. Primeira delas,
o Atlético Mineiro usou suas redes sociais para desmentir com veemência um boato que surgiu nessa sexta-feira que envolve o Diego Costa e o Nátio Fernandes. Esse boato dá conta de que o Diego Costa teria saído com a esposa do Nátio Fernandes. O clima teria ficado péssimo entre os atletas e o Atlético aproveitou, se apressou para garantir que não tem absolutamente nada, que é a maior das mentiras, e é importante que a gente use o espaço aqui no canal para repudiar esse tipo de informação, que só serve para desestabilizar o elenco, para envolver familiares que não tem nada a ver com o futebol, enfim. O Atlético assegura e a gente vai no embalo do Atlético para afirmar que é fake news. A conta responsável por inventar esse boato não é uma conta de uma pessoa física e o Atlético promete usar o seu departamento jurídico para ir até as últimas consequências. Quero contar também que nessa sexta-feira o Atlético Paranaense anunciou Alberto Valentim como seu novo técnico. Valentim, que já fez trabalhos por vários clubes, não estava comandando um time desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando deixou o Cuiabá. Vocês vão lembrar aquela situação bem esquisita do time que acabara de começar o campeonato nacional e já trocava o treinador. Os jogadores pediram pela manutenção do Valentim, mas os dirigentes do Cuiabá decidiram por demiti-lo porque já não haviam gostado da campanha do time no campeonato estadual. Ele estava desde 29 de maio sem trabalhar e assume um clube em excelente momento. O Atlético é o nono colocado no Brasileiro, é finalista da Sul-Americana e está nas semifinais da Copa do Brasil. Acaba de se classificar para a grande decisão da Sula depois de bater o Peñarol tanto no Uruguai quanto em casa. Eu, na condição de dirigente do Atlético, não teria contratado o Valentim nesse momento. Terminaria a temporada com Paulo Autuori e com Bruno Lazzaroni e deixaria a decisão para um outro técnico em 2022. Também não fecharia com o Valentim, mas vamos torcer para que o Valentim dê certo. E se der, a gente volta aqui para dizer que havia errado completamente no prognóstico ou na projeção. Bom, bora te explicar agora o que está acontecendo com o Dedé, zagueiro muito bom, dos melhores que o futebol brasileiro teve nos últimos anos e que não joga desde 2019, finalzinho da temporada 19, quando ainda vestia a camisa do Cruzeiro. É óbvio que os primeiros anos ou os primeiros meses desse período longo de inatividade foram por causa de um problema cirúrgico. Ele passou por cirurgia no joelho, demorou um longo tempo para se recuperar. Até o início desse ano ainda não tinha condições de jogar. E foi somente em 2021 que ele conseguiu encontrar a recuperação ideal para o seu joelho. Tem treinado forte, na areia, em casa, na academia, parece estar completamente recuperado do problema do joelho e é isso que ele garante ao mercado. Mas, embora já tenha conversado com alguns clubes, o Dedé não conseguiu se reempregar. A alegação de pessoas próximas do Dedé é de que ele está buscando os principais clubes do futebol no país. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, e hoje esses clubes olham pro Dedé com alguma desconfiança, porque não sabem a capacidade e a condição real dele em relação ao joelho. Então, nesse momento, para que o Dedé possa se reempregar, seria necessário que ele desse alguns passinhos para trás, aceitasse fechar com um clube de menor condição, talvez de menor apelo, talvez que não brigue por títulos, nem seja tão popular, e aí ele se prova. Pô, tô bem, olha como eu tô jogando legal. Aí sim, certamente vão surgir oportunidades no futuro não tão distante para que ele possa realizar esse desejo de defender um dos principais clubes do futebol brasileiro. Caso contrário, o Dedé vai ficar treinando, só que treinando sozinho, sem jogar. Recentemente ele até esteve no Volta Redonda, que foi foi o primeiro clube da carreira do Dedé, abriu as portas para que ele pudesse se condicionar e treinar de forma coletiva, mas até esse momento não tem notícia de que ele vai jogar no futebol da primeira divisão e nem pode mais porque a janela de inscrições já terminou. Agora é pensar em Dedé para 2022. Bom, quero falar agora sobre a chance da anulação do gol do Dudu ou da remarcação da partida da última terça-feira, empate de 1 a 1 entre Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo da Libertadores da América. Não sei se você sabe, mas na quarta-feira o Atlético Mineiro entrou com um pedido na Conmebol para que a partida seja remarcada ou para que o gol do Dudu seja anulado. A alegação do Atlético é de que o Daverson estava dentro de campo no momento em que o Gabriel Veron cruzou e o Dudu colocou a bola para dentro do gol. E o Atlético se baseia num artigo do regulamento esportivo da América do Sul para dizer que a presença do Daverson em campo deveria garantir a anulação do gol. O Atlético inclusive lembra ou adverte que o árbitro da partida aplicou cartão amarelo no Daverson, ou seja, o árbitro sabia que o Daverson estava em campo. E pro Atlético está clara a constatação de um erro de direito. Fui conversar com o pessoal da Conmebol e o pessoal disse que essa decisão
a respeito do pedido do Atlético vai ficar para o Tribunal Disciplinar da Conmebol, que vai se pronunciar no mais breve possível. A tendência, pelo que eu consegui apurar, com todas as pessoas com quem conversei, é de que não aconteça absolutamente nada. Até gente do Atlético Mineiro trata essa chance como mínima. Lázaro Cândido, ex-vice-presidente jurídico do Atlético, o cara que cuidou desse assunto por muito tempo lá no Atlético, entende que as chances são pequenas porque a Conmebol não vai tomar uma decisão que vai ferir seu próprio campeonato. Ele ainda lembra que esse artigo citado pelo Atlético permite várias interpretações e é baseado nisso que a Conmebol vai dar um jeito de não punir o Palmeiras, o Daverson ou qualquer outra pessoa envolvida. Conversei também com o Alfredo dos Santos Loebelin, que foi durante muito tempo árbitro de futebol e hoje é comentarista. Ele foi ainda mais enfático, ele disse o seguinte, abre aspas: não existe a menor possibilidade de o jogo ser remarcado ou o gol anulado. O Atlético está jogando para a torcida. A própria instrutora de regras deixou claro que esse texto se refere ao fato de um time jogar com 12 atletas em campo. Não era o caso do Daverson. O Daverson só entrou, invadiu o campo na aflição de tentar imaginar que poderia sair o gol. O que o Loebelin adverte é que o Daverson deveria ter sido expulso. Amarelo por ter invadido o campo e outro amarelo por ter provocado torcedores do Atlético depois da marcação do gol. Mas, para ele, a chance de anulação da partida é nenhuma. Pelo que eu consegui apurar, sentir, é mais ou menos isso que deve acontecer. De qualquer maneira, o Atlético fez a tentativa. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Mais especificamente... só uma coisa importante que eu esqueci de contar sobre outro assunto. O Daverson tem recebido várias ameaças na internet. E ameaças de torcedores do Palmeiras que ficaram revoltados com a possibilidade de anulação da partida por causa da atitude absolutamente intempestiva dele. Então teve gente ameaçando, xingando, prometendo apedrejá-lo na rua, enfim, coisas que também não são cabíveis, apesar de mais uma mancada do Daverson. Até quando ele fica no banco de reservas, o cara consegue dar mancada. Agora sim, bora falar sobre o Flamengo. O rubro-negro se sente alvo de uma perseguição da CBF e do STJD. E duas notícias dessa sexta-feira só corroboraram para esse sentimento. Quero começar falando sobre o STJD, que aceitou a denúncia da Procuradoria e colocou na pauta da reunião da próxima sexta-feira a possibilidade de punir o Andréas Pereira e o Flamengo. Você vai lembrar que ele veio do Manchester United, desembarcou no dia 20 de agosto e 8 dias depois estava em campo para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Vitória por 4-0 do Flamengo, com direito a gol do Andréas Pereira. Pois bem, de acordo com o STJD, ou com a Procuradoria do STJD, o Andréas Pereira deveria cumprir 2 semanas de quarentena. E pelo descumprimento dessa quarentena, o clube foi denunciado no artigo 191, que prevê multa de R$100 a R$100.000. Não tem perda de pontos nem nada disso. Mas também pode sobrar para o Andréas Pereira, que corre o risco de ficar de 1 a 6 jogos suspenso. Essa é a decisão do STJD que causou enorme revolta no Flamengo. Mas a que irritou mesmo foi a da CBF, que anunciou na noite dessa sexta-feira que não vai adiar nenhuma das partidas do Campeonato Brasileiro. Você vai lembrar que na última convocação da seleção brasileira, o Tite e o Juninho Paulista haviam prometido que os jogos dos times com atletas convocados seriam adiados durante essa data FIFA. O Flamengo teve Gabigol e Everton Ribeiro convocados para a seleção brasileira, o Arrascaeta para a seleção uruguaia e o Isla para a seleção chilena. Pois nessa sexta-feira a CBF comunicou ao Flamengo e também anunciou que nenhuma partida vai ser remarcada. Isso se deve também a várias outras pressões, até jogadores de 19 dos 20 clubes procuraram a CBF com um abaixo-assinado para dizer que não gostariam que o campeonato nacional fosse estendido para depois de 5 de dezembro, como previsto inicialmente, e é assim que vai ser. Dessa maneira, o Flamengo vai jogar sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, sem Isla e sem Arrascaeta contra a Fortaleza e contra a Red Bull Bragantino, 2 jogos extremamente importantes na briga do Fla para buscar o Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Te diria que depois dessa decisão, ficou ainda mais provável que o Atlético seja o campeão brasileiro. Marcos Braz, nas redes sociais, ironizou a decisão da CBF. Ele postou o vídeo em que o Juninho Paulista anuncia que as partidas dos clubes com atletas convocados seriam remarcadas, e ele escreve: futebol agradece, numa clara contestação. Bom, bora fechar o vídeo desse sábado para falar sobre Alexandre Pato. Ao longo da semana, alguns de vocês durante o programa do Nicola perguntaram: Nicola, e esses boatos de que o Pato pode virar reforço do São Paulo em 2022?
O contrato do Pato com o Orlando City termina agora no dia 31 de dezembro. Ele vai ficar livre e, na teoria, poderia voltar ao São Paulo. Alguns motivos fazem o torcedor são paulino ter essa ilusão. Entre eles, o fato de o Pato, no ano passado, quando rescindiu com o São Paulo, ter aberto mão de 30 milhões de reais. E olha que o Pato nunca se declarou São Paulino, como o Daniel Alves, que na saída do São Paulo cobrou e vai ficar com 25 milhões de reais nos próximos 5 anos. Pato não, teve uma atitude completamente diferente, abriu mão de toda a grana que teria direito, ficou desempregado durante todo o ano passado e nesse ano se acertou com o Orlando City. O Pato e Orlando que não vivem uma fase bem legal. O Pato só conseguiu jogar uma partida em abril. Ele estreou, acabou saindo contundido. Ele até fez um bom jogo, mas saiu contundido. Imaginou-se que seria uma lesão, depois diagnosticaram uma outra contusão. Ele precisou passar por cirurgia e ainda não voltou a jogar. A tendência é que ele fique é pequena, mas mesmo desempregado está fora dos planos do São Paulo. Conversei com o Júlio Casares antes de gravar o vídeo e o presidente do Tricolor me informou que nem houve discussão, qualquer comentário, qualquer conversa interna a respeito da volta do Pato. Hoje é um assunto completamente fora da realidade do Tricolor. Para fechar, só queria contar que o Júlio Casares, desde que se tornou presidente do São Paulo, lançou um programa de compliance que ele quer transformar no grande legado da gestão dele. Esse programa de compliance é comandado pelo Roberto Armelin e tem a intenção de fazer com que funcionários do São Paulo saibam exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Então, recentemente, funcionários participaram de uma série de reuniões, inclusive de cursos, para entenderem as regras do jogo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tudo para evitar a quebra de ética ou padrão interno. Denúncias como assédio e esse tipo de coisa não vão mais ser permitidos dentro do São Paulo. A ideia é que os funcionários são quase 1.000 espalhados pelo Morumbi, pelos CTs de Cotia, da Barra Funda, enfim, entre outros lugares, todos saibam exatamente como se comportar como funcionários do São Paulo, até porque são representantes do clube. O programa tem ganhado muito engajamento e participação dos funcionários e, além da boa avaliação, a ideia é trazer ainda mais novidades nos próximos anos de gestão de Júlio Casares. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Se curtiram, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta no final do dia com mais informações. Combinado? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.